Seja muito bem-vindo você que está assistindo. Isso aqui era para ser uma live. A gente tem toda segunda-feira a live às 4 horas, horário de Brasília, né? 3 horas, horário aqui de Washington, D.C., para falar sobre swing trade, né? Uma boa tarde para você. Estou gravando aqui no horário da live. Eu estou com um probleminha técnico, não estou conseguindo colocar a live de pé. Então hoje vai ser uma live mais gravada, né? Então não vai ter edição, vou tocar direto aqui como se estivesse na live mesmo com você, né? E hoje a live de swing, né, pessoal, precisa ser bem objetiva, né? Porque o mercado ele tá em uma alta forte, né? A S&P agora está subindo 1,74 às 3h29 horário de Washington, 3h20, 4h29 horário de Brasília, né? O Nasdaq está liderando esse movimento, semicondutores estão subindo, growth voltou a ganhar força, Bitcoin acompanha o apetite por risco, né? Já está aí negociando a 66.500, né? Rompeu 64.500, 65, né? Então, tudo isso, todo esse movimento vale por causa, né, do petróleo. O petróleo aí chegou a negociar abaixo do 83, agora está abaixo do 83 também, tocou ali no 83 agora há pouco, né, caiu para baixo dos 83 o Brent, né, por causa do acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã. E isso tirou da tela ali parte, de certa forma, da pressão sobre inflação, sobre Fed, sobre juros, sobre a curva de juros. Mas para swing, pessoal, a leitura não é simplesmente petróleo caiu, então vou comprar tudo. Não é bem assim que funciona. A pergunta certa é quem é que está liderando de verdade, quem está só subindo porque foi puxado pelo índice, né? Vamos falar assim. Então hoje a gente, como sempre, vai olhar os setores, os ETFs, as ações, né? E vamos buscar ali ter um foco ali na continuidade do movimento. Não é algo simplesmente buscando ali quem está com, como é que eu posso falar? Quem está com um candle esticado, né? Mas quem tem realmente força relativa para continuar subindo. E quando eu digo força relativa, não é um indicador RSI, mas sim, de fato, olhando para o contexto macroeconômico da coisa, né? Então, para mim, o teste ainda vem, o grande teste da semana é quarta-feira, Fed e cupom. Então, a live, como sempre, é para montar um mapa para você, né? O que ganhou força, o que perdeu força, o que pode virar aí uma entrada, um setup, né? Ou que deve ficar só em observação e não ser setup, e onde o risco está mal pago, aonde não há simetria a nosso favor. Beleza? Então, você que está chegando, está vendo esse vídeo pela primeira vez, a gente tem essa live todas as segundas-feiras a partir das 16 horas. Já deixa aí o seu like, se você não nos segue, se inscreve aí no canal. A gente tem live todos os dias às 9h30 horário de Brasília, né? E nós temos lives, aí na live de manhã, na segunda-feira, a gente faz uma live de day trade, 16 horas na segunda-feira, uma live de swing, e na quinta-feira, 16 horas, horário de Brasília, uma live sobre investimentos. Mas vamos lá, vamos para a tela, pessoal. Aqui está o S&P 500. E antes de entrar em ações, a gente precisa entender o regime que está tocando o mercado no dia de hoje, né? E o regime hoje é risk on, né? Então a gente vê o risco on ligado, né? O mercado está abrindo, pessoal. Veja que não é só dentro do índice, não é só Nasdaq que sobe, a RSP também está subindo, né? Para quem não lembra, a RSP, ou para quem não conhece, é o índice, é o S&P 500, só que tem o equal weight. O que é isso? Né? É ali onde cada ação do S&P tem um peso igual, né? Então, quando você vê S&P subindo 1,75, e aqui está no 5 minutos, né? Deixa eu colocar aqui no 240 minutos. Quando você vê o S&P subindo dessa forma, pessoal, deixando um gap aqui para trás, né? E nós vemos um RSP subindo, também é bom. Qual que é o problema? O RSP ele não sobe tanto, como você já pode perceber. Há uma pequena discrepância
entre a subida do S&P e a subida do RSP. Isso porque quem está puxando essa alta, pessoal, nada mais é do que o setor de tecnologia, tá? Então, o setor de tecnologia, ele abre com esse gap aqui, o QQQ, como a gente pode ver, né? Abre com esse gap e continua a subida. QQQ trazendo o seu destaque, está subindo hoje 3,06%, tá? E a gente vê, né, que é um risk on, mas não é um risk perfeito, um risk on perfeito. O petróleo ele cai, né, o que é muito bom. Tá aqui testando o 83, eu posso estar aqui no 240 minutos aqui também, né? Tá testando o 83, ele já negociou abaixo 83, veio até próximo 82 ali, testou o 82, né? Petróleo cai, a gente vê IWM, né? Quem é IWM? É o Russell 2000, né? Então, quando a gente vê o S&P subindo e a small cap subindo junto, pessoal, é muito bom. O problema é que small caps abriram e estão vindo fechar o gap aqui, né? Então a gente tem empresas do setor ali, né, que não estão liderando essa alta, tá subindo apenas 0,59 o IWM, tá certo? E a gente vê, né, nesse WM, nessa subida que o IWM deu, está recuperando, o S&P está sendo puxado não unicamente, mas mais fortemente pelo QQQ, né, pessoal? Ou seja, por tecnologia. Dentro de tecnologia, a gente pode entrar ainda mais direto e a gente pode ver um setor, né? Mais direto não, pode ser mais específico, a gente pode ver um setor que é o setor de semicondutores, o setor SMH. Olha só como ele abre o dia hoje com um gap também, como todos, mas ele puxa essa subida, né? E isso é importante, a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Então, o risk o risk está on, né? Como eu gosto de destacar, pessoal, tá espalhado o dinheiro, certo? Mas o risk não é um risk on perfect, né? Perfeito, tá, pessoal? Por quê? Porque nem todos os setores o dinheiro está se espalhando. Embora Bitcoin esteja subindo, né? Agora 1,45%, emergentes esteja subindo e os juros de 2 anos, que é esse que importa agora por causa do Fed e do petróleo, estejam caindo, a gente vai olhar para juros já já, a gente pode ver que a subida do índice não é tão saudável assim, beleza? Se fosse uma alta completamente ampla, né, small caps, equal weight, né, deveria tudo estar aí acompanhando com mais força o índice, o S&P. Então, Anaels, traduza isso para um português claro. Bem simples. A leitura ela é positiva para o mercado, mas ela é seletiva, certo? E quando ela é seletiva, né, a gente tem que ter um certo ponto de cuidado. O mercado está em alta, mas a liderança está em tecnologia e semicondutores. Ainda não é uma alta que seja igualmente distribuída. Então, quando não tem amplitude, só tem uma coisa que puxa, né, é um pouco arriscado, tá certo? Precisa confirmar. Bom, o gatilho disso tudo, como eu já falei, foi o petróleo. A gente vê o petróleo caindo, a gente vê setores, o setor de energia aqui dos Estados Unidos caindo também, né? Caindo 3% aqui, chegou a cair mais, né? O setor de energia, XLE, tá mais dentro ali, perto do petróleo, tá? Opa, acho que eu acabei soltando e peguei outra empresa aqui. Pronto, querendo trazer aqui para perto, mas a MR Marvel não deixa. Bom, beleza. Cadê? XLE, XLE, cadê você? Eita, veio aqui pro começo agora, totalmente distante. Isso tudo por causa da Marvel, pronto, agora deixou. Então, o petróleo é o gatilho dessa rotação.
Brent abaixo de 83 dólares, pessoal, muda tudo. Com petróleo acima de 90, né, o mercado ele operava inflação, né? Um Fed mais duro, energia mais forte, né? Quando a gente abre aqui, deixa eu ver, os juros dos Estados Unidos, né, de 2 anos, de 2 anos, a gente vê que ele abriu com uma baita de uma queda, né? Hoje, olha o gap que ele deixa, mas ele volta a testar ali um pouco acima, né? E a gente vê, pessoal, que está no horário, né? Se eu botar aqui no diário, né? A gente vê uns juros que ainda estão caindo 0,56 hoje, mas abriram lá embaixo, né? E ele volta ali para fechar até um gap que tinha, mas a 4,062 é os juros de 2 anos, está em queda, querendo ou não, já vem caindo um tempo e caiu mais. Então, quando o mercado operava petróleo a 90 dólares, né? A inflação era o centro, né? Por causa do petróleo. Aí tinha um tom mais duro pelo lado do Fed, né? Uma energia bem mais forte, um setor energético aqui nos Estados Unidos bem mais forte, né? A gente tinha aqui trabalhando em altas e tinha variações e tal. Aqui está no 240 minutos, né? Mas quando cai o petróleo, cai o setor de energia, né? De energia, a gente vê, e quando estava em alta, o setor de inteligência artificial, de tecnologia, era pressionado. Então, se a gente pegar aqui e eu fizer um comparativo, né? Se eu abrir aqui em cima QQQ, tá? Setor de tech e fazer uma comparação com o XLE, que eu acho que não está aberto ali embaixo, XLE, a gente entende bem essa correlação meio que inversa. Tem outra que está aberta, XLE está aberto aqui, SMH, né? É até melhor SMH do que QQQ. Então, até é bom você desconsiderar. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar o SMH. Aqui, pronto. Fica o QQQ, dá para ver aqui, beleza. Ó, olha só, né? Então, quando um cai, o outro sobe, tá? Tá bem claro isso aqui, né, pessoal? Quando um cai, o outro sobe. Quando um cai, o outro sobe. Esse aqui voltou a subir, esse aqui voltou a cair. Então, há uma correlação inversa, né, pessoal? E isso tem a ver também, obviamente, se eu botar para desenhar mais aqui, posso colocar o juros de 2 anos aqui dos Estados Unidos. Deixa eu ver se ele está por aqui. Eu acho que ele está. Tá, o juro do Japão. Estados Unidos, 10 anos. Gostaria de ver aqui. Cadê? Não tem? Então vamos abrir. O US. Deixa eu ver ali. US 2 years. É tudo junto? É assim? Deixa eu botar em stocks. Não, peraí. Bonds. US é 02. Por isso talvez que eu não achei, ou não tá ali mesmo, enfim, se não tá, vou colocar ele agora. Deixa eu ver se ele apareceu. Não apareceu. Então, US 02 years. Apareceu ali embaixo agora. Tá aqui o vermelhinho, né? Então, o que é que a gente vê, né? A gente vê essa correlação. Ó, que bacana. Quando a gente tira aqui o XLE, a gente vê uma correlação também inversa, né? A gente vê que quando sobe aqui, aqui cai. Quando aqui cai, lá sobe, né? O Q, né? Então, é uma correlação. E se você for olhar unicamente o de 2 anos, juntamente com o com o petróleo, né? A gente vai olhar que há, ou com a energia, no caso, há uma correlação, né? Um pouco de correlação também. Se eu colocar aqui o preço do petróleo, vocês também vão perceber. Aqui eu estou aprendendo, mas aqui eu acho que é o Brent, né? Não sei como é que ele coloca. Se eu botar o crude, também não tem. Porque está em bonds, né? Então deixa eu botar aqui Brent. Olá.
certo? A gente vai ver essa correlação ainda mais forte, né? Então, olha só, petróleo cai. Isso aqui é o desenho do todo, né, pessoal? Petróleo cai, tá? Quando o petróleo cai, o que é que acontece aqui? Sobe, né? Com o Q, sobe. A mesma coisa semicondutores, né, pessoal? Bem parecido a correlação. Então, com o petróleo ele acima de $90, pessoal, inflação, Fed, juros, né? Taxa de 2 anos volta a ficar no centro do mercado. A consequência disso é energia mais forte, tecnologia pressionada para baixo. Quando volta a negociar a $83, né, aí a lógica muda, o mercado começa a comprar duration, né, ao invés de 2 anos, tá? E aí a gente vê Nasdaq se destacando, software se destacando, semicondutores se destacando, cíclicos, né, consumo e emergentes e Bitcoin também, beleza? E começa a vender, ou pelo menos reduzir, setor de energia, defensivo, proteção, né? Parte dos bancos e o trade ali de inflação de 2 anos a curva. Então, para swing, pessoal, isso significa que a energia deixa de ser uma compra óbvia, né? Só porque está caindo, porque tem gente, não, a energia está caindo, o petróleo caiu muito, eu vou comprar de novo, né? Rapaz, tem cuidado, tá? Porque não é tão óbvio, compra porque está caindo, tá? Precisa ser tratado ali com um pouco de cautela. Não é que a tese de energia morreu, que está resolvido o Irã, tá? Mas você está jogando, né, na sorte, né? Se azedar lá no Irã vai ficar melhor para mim, né? Então, assim, pelo menos para o curto prazo, o drive virou contra você que quer agora comprar petróleo, tá? Então, petróleo abaixo de $83, pessoal, é bom para o mercado, mas é ruim para quem até comprou o petróleo mesmo, a energia, pelo medo geopolítico, acabou comprando às vezes para fazer um hedge ou coisa do tipo. Beleza? Mudou pelo menos o momento. Não estou dizendo que mudou a estrutura, tá? Bom, o que é que a gente precisa hoje, né? No mercado de hoje? A gente precisa confirmar, deixa eu abrir aqui de volta, a gente precisa confirmar essa alta do S&P 500, né? Tá tentando se aproximar das regiões máximas do S&P, isso é bom, tá, pessoal? Vê aqui a máxima, acho que é 630 e alguma coisa, acho que é aqui, né, a máxima histórica. 627, chegou a 630 não, nenhuma vez. Bom, mas tá por ali, né, no S&P 500, olhando aqui, isso aqui é o Cash Index, tá, pessoal? Não é o contrato futuro. Né? Então, o S&P tentando se aproximar ali novamente da região de máximas, isso é bom, é construtivo, né? Mas para swing, pessoal, a gente precisa ver como é que ele vai chegar lá, como é que ele está chegando, né? Porque se ele só sobe com o Nasdaq sozinho liderando, isso é perigoso. Mas se a gente vê Nasdaq liderando, tá? Os yields caindo de 2 anos, né? O VIX recuando, né? Então o movimento ele passa a ser ali saudável. Agora, se o S&P ele sobe muito concentrado só em poucas ações, aí a leitura fica no mínimo menos forte, para não dizer que fica fraca. Tá? Então, por isso, entender como é que ele vai fechar hoje e entender o RSP dentro desse fechamento também e alguns setores como a tecnologia vai fechar, como IWM vai fechar, como o Russell 2000 vai fechar, como o Dow Jones vai fechar também. É importante você entender isso, tá certo? Porque o Equal Weight ele vai mostrar se a alta ela é amplificada, é uma alta ampla ou ela é concentrada. Né? Se o RSP começar a acompanhar melhor, né, o S&P, o RSP começar a acompanhar melhor, a melhora da qualidade ali, ó, é muito maior do rally, mostra que pode chegar na máxima com força e justifica até uma compra de rompimento ali de máxima, tá? Agora, não vou falar dos setups ainda, eu tô falando de contexto, né? Mas se o RSP ele ficar muito para trás, pessoal, significa que o rally está dependendo demais de Big Tech, tá? E S&P perto da máxima
né, ele chama atenção, mas a qualidade alta, de novo, vem da alta, vem de novo do RSP, tá, pessoal? Então, é isso que eu estou dizendo dentro do contexto, beleza? Hoje, a NASA, que é o líder do dia, né, faz, né, sentido, né, porque, enfim, o petróleo cai, curva de juros 2 anos cai, isso aí o pessoal começa a comprar duration, e aí o mercado comprando duration abre espaço para o curto prazo no growth, né, em crescimento. Então, faz total sentido, né? Quando o petróleo cai e acontece esse movimento, né, o dólar também enfraquece e por o dólar enfraquecer, compra duration na frente, por isso que acontece esse movimento, tá? Então, o QQQ sempre vai ser um dos mais beneficiados dentro dessa estrutura que o mercado está formando hoje, né? Aí aqui chega o cuidado para o swing, para quem opera aqui o QQQ, tá? Depois de um dia forte, né, pessoal, dentro do QQQ, a entrada, vamos dizer assim, atrasada, né, pode ficar mal posicionado. Então, para mim aqui, QQQ é observar. Observar o que, Anaelson? Observar rompimento, tá? Se existe rompimento, é o que a gente vai olhar, né? Se tem volume nesse rompimento, tá? Se vai fechar perto da máxima do dia, se vai fechar perto da região de máxima, ou se vai ceder no final, agora no fechamento, né? O mercado está fechando em 10 minutos, já tá para ter que começar a ter uma noção, tá certo? É para olhar de repente um pullback curto. Deixa eu tirar aqui que está muito grosso. Voltar aqui um pullback curto para quem sabe aí sim. É isso que eu vou procuraria para quem opera no QQQ. Né? Liderança de semicondutores, então olharia para o setor de semicondutores com bastante cuidado, né? O SMH ali, tá? A confirmação de Big Techs, né? Também é um ponto, né? Ver se essas empresas estão subindo, e eu vou até falar da SpaceX, está subindo agora 17%, ela é um termômetro, eu vou falar um pouco mais na frente dela, tá? E olhar se o VIX também não vai ter nenhuma reação, o índice VIX, o índice do medo, tá? Eu ficaria de olho. Para quem está posicionado, o dia de hoje já está ajudando. Para quem está de fora, quer entrar agora, é evitar esse tipo de candle aqui, tá? Esticado, sem ponto de risco claro, porque se você entra aqui, você vai sair onde? O fechamento gap, entende? Então, assim, não tá pronto um risco retorno, não tem assimetria no QQQ para mim, para quem tá fora. Então, QQQ ele lidera o alívio, mas a entrada de swing ele precisa de um ponto específico e não de ansiedade com aquela sensação de que foi sem mim, estou fora, tá? Bom, dentro do QQQ, o ponto que a gente sempre mais destaca, obviamente, né, pessoal, é o... Rapaz, às vezes isso é chato pra caramba. Eu quero deixar ele espertinho aqui. Aqui, pronto. A gente tem o SMH, os semicondutores, né, pessoal? E o que é que tem de semicondutores? É a liderança mais importante do dia, tá fechadaço perto da máxima, né? Renova máximas históricas, né? Hoje, olha só. Então tinha a máxima aqui, e ele renova, abre já acima da máxima, testa para vir fechar o gap, volta, mostra muita força, testando ali o 648, o SMH. Então, semicondutores, para mim, é a liderança mais importante do dia. Tanto o SMH como o SOX também, né? Eu falo muito do SMH, mas o SOX também, tá, pessoal? Olha só que desenho lindo, é muito parecido, obviamente, com o SMH, tá certo? Ele sobe com força, né? Dentro aí desse grupo, a gente tem nomes importantes aí, né, pessoal? A gente tem um que o pessoal já pegou a dica e acabou investindo, né? E tá dando bem aí. A AMD. A gente tem também a Micron, né? Que é a MU. A gente tem a Marvel, MR, tá ali aberto, VL, né? A Qualcomm, né, também, de certa forma, sendo beneficiada. E por que não a TSM, né, Taiwan Semiconductor, né, também
né, elas aparecem bem no dia de hoje, dentro desse grupo. Essas empresas estão subindo. É o setor que mais merece atenção para mim nesse setor de swing. Por quê? Porque ele reúne três forças no meu ponto de vista. Queda dos yields a favor dele. Então, tá caindo os yields de 2 anos, isso é a favor do setor de SMH. Recuperação do apetite a risco, né, por inteligência artificial, certo? Com a SpaceX ali trazendo bastante atenção para isso também. Então, essa recuperação desse apetite, renovando ali a tese de inteligência artificial. E terceiro e último, a liderança global, né, em chips, memória, infraestrutura que a gente já vinha vindo aí. Só que é o seguinte, dentro dessa liderança de SMH, quem está liderando ela? Essa é a pergunta que vale milhões, né? Se você for olhar quais são as empresas que estão dentro do índice, nem todas as empresas estão puxando, né? Então não basta comprar qualquer chip, tá certo? Precisa olhar realmente quem está puxando o índice aqui. Tá? Eu dei um destaque aqui de algumas empresas, ó, a Marvel, que eu tenho falado dessa empresa, e decorem esse nome, está crescendo hoje 11,38%, pessoal. Tá chegando com força perto das máximas e agora falta 5 minutos para fechar o mercado. E olha como é que ela está. Fechando perto da máxima, pessoal. Deixa eu botar aqui 240 minutos, né? Até para você ver que interessante. Isso aqui mostra força. É o fechamento da ação. Tá? Opa, peraí, pessoal. Eu errei aqui. Isso aqui mostra força, né? É o fechamento da ação, pessoal. Olha como ele está fechando, pessoal. Perto da máxima do dia, tá? Então, mostrando que tem margem para crescimento, né? Se ele chegar aqui na máxima histórica e chegar com a força que ele está vindo e denotar, até rompimento aqui serve, pessoal. Se ele corrigir e continuar essas três forças de pé, esse tripé, pessoal, enfim, você tem que começar a procurar dentro dos setores ali o que é que vai valer, né? Obviamente, dentro de SMH tem muitas conhecidas, a NVIDIA é uma delas, está subindo bem hoje, 3% também, tem destaque para a NVIDIA, tá? Deu uma recuadazinha aqui da máxima do dia, mas está subindo bem. Oráculo que sofreu, eu vou deixar para Oráculo e Adobe para frente, né? Mas a gente tem SanDisk, né, subindo 5,78 hoje. A gente tem meu Deus, Micron, Marvel, AMD subindo muito, tem muita empresa subindo, você precisa pegar quem são essas empresas e olhar ali. Aí você vai olhar a parte técnica mesmo do preço, né? Como é que está o preço ali, um ponto de entrada para um swing. Mas precisa olhar quem tem essa força relativa, né? Os melhores nomes são aqueles que puxam mais o SMH e o SOX, estão rompendo resistência, estão segurando acima de médias de 200, de 100, de 50, tá, pessoal? Né? Para ver, olha aqui, ó, aqui é de 5 minutos, mas, né? Você vai achar empresas que estão segurando dentro desse contexto aqui, ó, como a NVIDIA, segurando em cima de médias importantes, tá, pessoal? E isso é muito importante. E aí, você vai procurar, tá fazendo o SMH subir, tá rompendo resistência ou tá segurando acima de média importante, tá fechando perto da máxima, tem volume acima da média no dia de hoje, entrou mais volume, né? Não depende só aí do gap de abertura, pessoal. Então não olha só para gap, tá? Então se o rally ele for real, semicondutor, ele precisa, né, que ele, né, ele vai, né, ele tem que liderar no fechamento. E não só na abertura, porque abrir é uma coisa, mas fechamento, como é que tá fechando? Precisa entender isso, tá certo? Bom, NVIDIA, olha que setup bacana aqui, né? Abriu com gap, puxa e está segurando em cima da média de 200. Então ele passa a média passa a NVIDIA e segura, tá? Passa a média de 100, perdão, a NVIDIA, volta para testar a média de 100 e ele segura, pessoal. Isso aqui enfim, né?
Então, ficar de olho aí. Para quem quiser, já tá até um setup aqui. Não tava aqui, não ia dar. Mas tá aqui um setup para quem quer testar a NVIDIA hoje, tá certo? Antes do resultado de quarta-feira, tá certo? Pode estar aqui, você pode estar operando hoje antes de quarta-feira aqui, você pode esperar quarta e quem sabe pegar esse rompimento e aí você entrar aqui nesse rompimento na quarta-feira, tá? Fica a critério do cliente, beleza? Bom, tem empresas, eu falei de NVIDIA, vamos lá, NVIDIA, vamos passar em algumas empresas aqui. Eu ia encurtar a live aqui, né? AVGO, pessoal, bem abaixo da média de 100. Vamos pegar a média aqui de 50 períodos. Chegando ali perto da média de 50 períodos. Né? Eu sempre esqueço de duplicar, pessoal, a média. Né? Abre com um gap. AVGO tem muita assimetria? Pessoal, já fica um pouco mais arriscada, ela está no meio do caminho, ela abre com um gap, ela fica meio que por ali. Se ela viesse agora no fechamento, fechar mais perto, mostrar um pouco mais de força, não é tanto o que está acontecendo. Para mim, a NVIDIA está melhor, tá? Vamos olhar outra. Marvel, já olhei aqui, né? Já falei, né? Ela está chegando perto das máximas, tá? Tá chegando perto das máximas. E aí, se ela vier com essa força que ela está vindo, vale comprar rompimento dela, tá certo? A Marvel, né, ela segue, para mim, um nome importantíssimo em infraestrutura, conectividade, data center. Né? A NVIDIA e a VGO, né, que é a Broadcom, né, continuam nomes ali que são a base, são estruturais para o setor de inteligência artificial, de semicondutores e tudo mais. Né? Uma que a gente falou esses dias, deixa eu abrir ela aqui, que eu quero ela aqui aberta, né? Que é a AMD. O pessoal pegou aí ela, né? Olha só como ela está segurando em cima de média diária importante, de 240, perdão. Olha como ela segura numa média importante, pessoal. Tá? A AMD, Anaels, para quem já está comprado, segura. Só se perder aqui que você vai pensar em sair, né? Quem não comprou e quer entrar, pessoal, né? Pode arriscar hoje, de novo, ó, pode arriscar hoje na abertura amanhã, ou você pode esperar quarta-feira e se romper aqui com volume, você comprar aqui rompimento da AMD. Lembrando, pessoal, que na AMD é máxima histórica, tá? Olha só, máxima histórica. Beleza? Então a tendência é que se rompeu, se ele não perder aqui, ele entra. Você tá vendo que tem assimetria técnica e tem, né, fundamento também, né, olhar. Porque a AMD, ela Cara, todo mundo conhece a AMD, né? Tá despontando aí na frente da Intel, enfim, né? Intel também tá tendo alguns destaques, mas importantíssimo, né? Ela, para mim, é o nome da empresa que já conta, tá? Mas ela tem beta. O que é beta? Ela anda mais do que o índice, do que o SMH. Ela puxa, mas ela também entrega, ela devolve mais, certo? Então, para swing, pessoal, tem que ter um stop claro nela, tá certo? Tem que ter um stop claro. Ela tem beta elevado. Quando eu digo beta elevado, é isso. Vamos dizer que ela tem a beta dobrado, né? Então o S&P sobe um ponto, ela sobe dois, entendeu? É isso aí que eu tô falando. Mas tem nome também. Então vale a pena, tá? Micron, né? Micron, MU, falei mais cedo também. Agora que ela vem, né, fechando ali. Ela voltou. Pessoal, olha aqui. É máxima histórica. Testou máxima histórica. Tá vindo aqui. Tá terminando perto da máxima, pessoal. Então, pô, pega volume, testa. Se ela rompe aqui amanhã, pessoal, vale a pena o swing, tá? Antes mesmo do Fed, sim, antes do Fed. Tô dando aqui estratégias antes do Fed. Se até o Fed ela ficar batendo cabeça aqui, não romper, beleza, espera. Veio o Fed, veio bom, né, para o mercado, poxa, pega esse rompimento aqui,
Se até o Fed ela volta segura aqui, né, no 1047, compra aqui após a notícia do Fed, beleza? Então, pessoal, várias empresas aí, né? Tô trazendo ali para vocês, né? Para você entender mais ou menos, tá? Assim, em semicondutor, pessoal, o melhor swing não é aquele que é mais famoso, vamos dizer assim. Por isso que eu peguei ali SMH, a gente passou por Nvidia, tá dando pontos importantes. A gente passou por Broadcom, mas é bom dar uma olhadinha nas outras empresas também. Porque o melhor swing nem é no nome mais famoso. É o que mostra ali uma força relativa maior com um certo risco controlado. Nelson, o que é essa força relativa que você tanto fala, né, pessoal? Eu mostro aqui às vezes, né? A gente olha o índice de força relativa, tá? A gente olha o índice de força relativa. Deixa eu ver se está aberto aqui. Não tá? Não tem problema, eu abro aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês. Indicadores. É isso aqui, né, pessoal? Ó, tá aqui no SPX. É isso aqui que importa. Opa, toda vida eu faço isso. Ver quem tá melhorando, quem tá leading. Se você voltar semana passada, você vai ver alguns setores, né? E você vai ver quem tá puxando, quem não tá puxando. Eu acho que eu falei na semana passada, ó, como é que tava, tá, pessoal? E olha como é que está agora. Todas as empresas que estavam aqui, olha como puxaram, é as próximas a puxar a rotação, né? Então, semana passada a gente tinha ainda tecnologia puxando, apontando que tecnologia podia crescer, ainda tecnologia volta um pouco e a gente tem agora os setores que estão, né, vindo vagarosamente. A gente precisa ver não só tecnologia despontando, mas a gente precisa ver esses setores aqui também acompanhando, outros setores também acompanhando. Beleza? Então, quando eu digo índice, quando eu digo força relativa, é isso aqui que eu estou falando. Beleza? Então, tem que ter, não é só o nome mais famoso, mas que mostra também, tá num setor que mostra ali uma força relativa com um risco controlado. E esse é o melhor swing, tá, pessoal? E aí a gente entra para software e internet. Pessoal, o software tá aquém, tá? Então a gente tinha aqui um pré-setup, né, que tá dando aí um resultado, mas eu não entrei, não quis entrar em Oráculo, né? Oracle e em Adobe, tá, pessoal? Porque decepcionaram semana passada, então a gente não entrou, era um ponto ali que a gente estava esperando na entrega do resultado dessas empresas. Mas tem empresas aí que podem ainda se beneficiar pelo setor de software. E aí, empresas, né? Precisa ser mais seletivo, mas a gente tem a Google, tá? A gente tem a Google, que pode se beneficiar com o setor de software, já vem com um desconto um pouco maior. Não vou me adentrar muito aqui, tá, pessoal? Vou dar só a passar por cima aqui de algumas coisas. A própria Meta, né? Olha só, tá? Não, mas você está baseado no gráfico? Não, pessoal. Aí você olha o ponto, né? A própria Palantir, né? Que também, poxa, Nelson, mas aí são nomes bem conhecidos, né? Pessoal, tem que ser um pouco seletivo aí para o setor de software, tá? Tem sofrido bastante, mas dá uma olhadinha, né? Porque o setor ele ainda, para mim, precisa provar que a alta é mais do que um alívio. Porque se você pegar o setor de software, pessoal, você vai ver que. Deixa eu mostrar para vocês, ó. É o IGV, tá? É o ETF de software, tá vendo? IGV. Então, tem caído bastante,
e na alta de hoje ele tem se destacado, tem sustentado em cima de um suporte importante. Qual é o problema? Que aqui pode ser só um alívio, você entende? Então, para mim, ele ainda tem que provar, né, que não é um respiro. De fato e de verdade, é uma melhora, certo? Então, esse é o ponto de software de internet, setor de software de internet. Então, assim, tá melhorando, tá aliviado, mas é diferente de semicondutor, na minha opinião, tá? Software, ele pode estar só respirando, e é o que parece. E entender essa diferença pode trazer, né, se você olhar só para o gráfico, você pode achar interessante a entrada, mas olhando para um modo geral, você tem que responder algumas perguntas, né? Ainda permanece o legado de share para a inteligência artificial, né? Ou começa a perder, né, mais share ainda para a inteligência artificial, né? A monetização de IA ainda está compensando, né? Monetizar IA, a margem está preservada dessas empresas. Tem algumas coisas, a força relativa continua relevante, sabe? Então, assim, tá complexo para mim. Então, semicondutor está liderando e software para mim está respirando. E para mim não é a mesma coisa. Por quê? Porque por que é que você diz isso? Se semana passada você tinha expectativa? Porque Oracle, tá? Oracle e a Adobe decepcionaram semana passada. Então, mesmo que esteja subindo hoje, pode ser só um respiro, tá? Dentro das empresas ainda eu quero trazer um destaque para essa aqui. A gente não tem ainda um desenho dela, começou a negociar semana passada, né? E esse é um dos riscos que a gente tem. Hoje está subindo, ó, quando eu falei na live está subindo 17, quando eu ia começar estava 14, terminou em alta de 19%, pessoal. 19%. Não é brincadeira não, viu? Alta de 19% no mercado no dia de hoje. Como eu falei, eu acredito que os primeiros dias vai subir, ainda tem a forma que foi estruturado é para subir, somente no primeiro mês, segundo mês. Mas não vale a pena o swing? Não. Na minha opinião, não. Eu tô de fora, tô assistindo. Para mim, SpaceX ele é um termômetro, tá? Um termômetro de quê? De apetite pelo fator growth, né? Que aí bota semicondutores, inteligência artificial, né? Tudo no mesmo fator. Então, assim, a estreia que a gente viu, né, da SpaceX, uma estreia forte, né, que já era esperado, né, mostrou que o mercado ainda está comprando grandes histórias de crescimento, de sonhos e etc. Isso ajuda, de certa forma, o sentimento do mercado, todo mundo se empolga aí, né? Mas para swing, pessoal, SpaceX tem um problema para mim, tá? Uma volatilidade alta, porque acabou de abrir, né? E pelo fato de ter acabado de abrir, falta histórico, né, pessoal? Falta histórico e isso para mim é um problema, tá certo? Se não tem um histórico técnico, não, mas você disse que olha os setores e entra. Pessoal, eu entro, mas eu uso a base técnica de gráfica, né, para eu poder ter umas entradas melhores. E não tem, né? Então, assim, a ação acabou de estrear, pessoal. A gente não tem suporte, não tem resistência confiável, a gente não sabe. Então, tá muito cedo. Então, para mim, em vez de tratar a SpaceX como um swing técnico, né, tradicional, né, eu, para mim, estou tratando ela como um termômetro, ela está sempre aqui. Ela mostra o apetite do risco, né, pelo risco. A questão de ajudar o humor do mercado, mesmo que ela ainda não esteja dentro do S&P, né, vai ter que cumprir ali o rito, mas ela ajuda o kill, ajuda o fator growth, né, a narrativa de tecnologia, né, ajuda a setores de espaço, né, de defesa, né, e para mim melhor ainda, né, o apetite por IPO, olhando para esse ponto de vista, para mim ela é um termômetro, tá? Agora, se ela, né, devolve, né, ela também tem a força de pesar no humor, né, do mercado, ela tem aquela
né? Ela pode também reforçar o medo, né, de excesso de oferta. Ela pode tirar também liquidez de tech. Então, SpaceX para mim hoje é mais termômetro de apetite por risco, né, do que um setup técnico maduro não entraria, tá certo? Ah, bom, eu queria abrir um setor para vocês verem, que é o XLY, que a gente chama de cíclicos, né? Setor de consumo discricionário. São os cíclicos, tá? Quando a gente olha os cíclicos hoje, aqui ele sobe 1,60, ele abre com um gap, tá, pessoal? Ele abre com um gapzinho aqui. Ele não fecha perto da máxima, traz uma correção para uma zona importante, tá? E ele está melhorando por causa da queda do petróleo. Como o petróleo deu uma subidinha no final do dia, ele também, esse setor sofreu. Mas dentro do setor cíclico, eu quero chamar, tem também aqui, ó, XLI, tá? São os indústrios, né? Subiu também, depois caiu, beleza? Mas dentro desse setor, eu quero destacar algumas companhias, vamos dizer assim, né? A gente tem aí, dentro do setor, quando o petróleo cai, tem umas dentro desses setores que elas se beneficiam rapidamente com a queda do petróleo, tá? E quais são esses setores, Anais? Quais são essas empresas? Empresas que dependem de combustível e que sofreram muito com o petróleo. Cruzeiros, tá? Transportes, certo? Eita, pegou ali o contrário. Transportes e aéreas que sofreram mais ainda. Tem um acento, né? Aéreas. Pronto. Aéreas, tá? Então, essas empresas elas seguem uma lógica para mim muito simples de entender. O petróleo, pessoal, menor reduz o custo dessas empresas, obviamente melhora a margem e alivia a inflação. E nós estamos em junho, verão americano, período que gasta bastante petróleo. O pessoal costuma viajar demais, né? E esse setor sofreu muito por causa do petróleo alto. Agora o petróleo cai bem no meio de junho, dia 15, né? Os meus filhos entrando de férias, todo mundo, vou viajar para o Brasil, todo mundo viajando. Então, assim, esses setores tendem a ter uma recuperação. Ah, mas isso não é normal, já não é no preço, mas eles sofreram muito por causa do petróleo, né? Então, assim, a gente precisa separar, né? Quem ganha diretamente da queda do petróleo de quem apenas acompanha o índice, né? Como indústrias ou como, né, consumo discricionário, né? Então a gente precisa ter essa aí. Então, para mim, aéreas e cruzeiros, pessoal, pode se beneficiar bem mais diretamente, né? Indústrias, né? Indústrias e consumo, né? Ganha, tá certo? Ganha com o petróleo. Mas se o mercado acreditar que o Fed não vai precisar apertar tanto, mas já as empresas de viagens, né, cruzeiro, avião, etc, e transporte, já ganha na veia direto, independente do Fed, já ganha direito, porque o petróleo caiu, a margem melhora. Então, para swing, cíclicos também começa a me chamar a atenção, principalmente se romperem resistências, né, começar a romper resistência, né, e esse catalisador direto aí de custo menor para essas empresas, né, elas começarem a valer a pena, né? Então, Nelson, o que é que eu olho? Que empresa que eu olho? Pessoal, dá uma pesquisada, tá? Dá uma pesquisada, abre aí. Mas tem empresas que sofreram muito, como a Delta. Sofreram muito. Vou dar esse exemplo aqui, tá? Sofreram muito. Olha só.
E aí, elas abrem com um gap de alta desses, rompendo máxima. Deixa eu abrir aqui. Vou colocar assim. Histórica. Não fechou lá na máxima, mas vem testar. Né? Não fechou na máxima que abriu, mas vem testar. Quem é grafista sabe o que é isso aqui, né, pessoal? Pode ser o início da formação de um pullback. Então, uma simetria, no meu ponto de vista, muito positiva. Por quê? Né? Se ela continuar na tese do movimento, está num ponto de compra bem interessante, com um stop relativamente baixo, com espaço para fazer parcial na máxima e quem sabe pegar um rompimento ainda maior. Vou dar essa, mas vocês procuram mais aí, certo? Só tem um pouco de cuidado, tá certo, pessoal? Mas outra coisa também é que nem todo cíclico é igual, preste atenção nisso. Os melhores são aqueles que ganham direto com o petróleo mais baixo, tá? O que é cíclico, né, pessoal? É do ciclo. Então tá entrando no ciclo agora de viagem, petróleo baixo, ciclo de consumo de viagem muito forte. Essas empresas podem tirar benefício nas próximas semanas. Olhem mais outras empresas, eu dei uma aqui para você. Beleza? Bom, pessoal, defensivo não é definitivamente o lugar de força hoje. Defensivo tá ficando para trás, não vou nem abrir para a gente não gastar mais tempo, né? Banco, setor financeiro, né? Tá mais misto e mais fraco, tá meio lá, meio cá, tá certo? Então também a gente não vai olhar, tá? O que eu quero mostrar é EWZ Brasil, porque tem decisão na quarta-feira e a gente falou aqui do Brasil semana passada, tá? Nossa, isso aqui tudo é o é somente o que fechou, né? Olha como tem sofrido, né? O EWZ, pessoal, aqui. O Ibov tem caído muito também, tá certo? Tem uma região de suporte aqui, mas está tocando também numa região de suporte aqui. E Brasil pode se beneficiar de quê? Petróleo baixo. Poxa, petróleo baixo não afeta a Petrobras, não? Né? Não afeta, não? Afeta, tá? Mas, eita, eu nem lembro se a sigla é essa, há tanto tempo já. Mas também ajuda porque o consumo melhora com o petróleo caindo, tá? E outros setores também se beneficiam. Então, a gente pode ver aí, né, uma melhora no Brasil. E por que também? Porque IUDs estão caindo, DXY começa a cair. E DXY caindo, pessoal, países emergentes, né, economias emergentes ganham um pouco mais de força, assim como o Bitcoin. Então, o dia hoje está positivo no Brasil, de certa forma, né? Não sei como é que fechou aqui, eu não olhei o fechamento do Brasil, vou olhar já já, tá certo? Tava como positivo até onde eu vi. Petróleo ajuda na inflação também, né? Como já falei, o dólar mais fraco ajuda países emergentes. Os yields menores ajudam fluxo para emergente, né? Cupom decide quarta-feira, né? Eu esperaria, porque o mercado está meio que dividido entre corte e manutenção. Então, a qualidade do swing, para mim, depende muito do dólar e do DI, né? Então, o DI é juros futuros no Brasil. E o juros futuro no Brasil está meio em dúvida aí. Eu esperaria a reunião de quarta-feira, porque se o dólar cai e DI fecha, né? Bancos, varejos, construtoras podem ganhar uma certa tração aí. Agora, se dólar não ajuda, o DI abre mais a curva, né? O Ibovespa ele pode aí subir, né? Sem uma qualidade, né? E como eu disse, Petrobras ela fica meio que dividida, né? O Brent menor pesa para a Petrobras, mas o macro melhor para a Petrobras também ajuda ela, né? Então, Vale depende de China, banco depende da curva. No Brasil, o swing para mim tá assim,
não está no índice sozinho, né? Eu acho que tem que confirmar um pouco, né, a questão do dólar e DI, esperar quarta-feira para poder tomar alguma atitude. Beleza? Bom, o que é que eu evitaria hoje, né? O erro de perseguir candle forte, né? Tem um candle, então é bom entrar, né? Comprar assim ativo que já subiu demais, né? Sem um ponto de stop, tá certo? Comprar energia porque só caiu, como eu já falei aqui. Comprar defensivo, que eu nem quis falar, porque achar que tá barato, tenha calma e tem espaço para o mercado subir, tá? Comprar software porque tá fraco, né? A NASA que subiu, então vou comprar software, tenha cuidado, já destaquei aqui também. Entrar na SpaceX só porque tá vendo as porcentagens, mas não entende a volatilidade. Ignorar o Fed na quarta-feira, tá? Assim, dei alguns setups aqui que dá para fazer para quarta-feira, mas o melhor, o mais seguro é você esperar. Montar posição assim grande demais, né? Antes, para mim, de um evento que é binário na quarta, tá? Então, swing bom para mim ele precisa de ter o risco controlado. O principal é controlar o risco. Não basta ter uma boa narrativa, não basta ter uma boa conversa, uma boa tese, um bom setup. Tem que ter o risco controlado no todo, né? E o mercado está certo, né, pessoal? Não significa que qualquer entrada está certa. Vocês entendem? Há uma diferença, tá certo? Então, por último, como a gente sempre faz, deixa eu mudar aqui minha tela. Já vou com 1 hora de gravação. A gente termina mais ou menos com 1 hora e 15 minutos. Vamos aqui para o Bitcoin, que para mim está muito simples o Bitcoin. Não a tela de indicador, a tela de Bitcoin. Tá por lado de cá. Deixa eu tirar os estudos aqui, pessoal. Ampliar a tela para vocês. Para quem lembra o que a gente já vem falando, né? O preço importante aqui era o 64.500 ao 65. O preço ele cai, negocia abaixo, testa essa região algumas vezes, até que finalmente rompe agora com a notícia. O próximo preço a ser testado, vou estar mais fino aqui, é o 67.500. Ele foi perto de lá hoje, foi até o 67.300. Eu acredito que ele ainda vai lá, que aqui está 67.274. Vou colocar ele aqui, mais ou menos aqui no 67.500. Ele tende a ir lá. É muito cedo, na minha opinião, olhando para a macroeconomia, entrar no Bitcoin. Bitcoin ele sofreu, a queda do Bitcoin foi várias coisas que eu falei já, venho falando há muito tempo. A venda do Michael Saylor, eu sempre esqueço o nome desse cara, Saylor, né? Ajudou, sim, mas é uma questão de petróleo, é uma questão dos DXY mais alto, do DXY mais alto, do petróleo alto, é uma questão da curva de juros fechando, é uma questão do Japão, que inclusive divulga juros hoje, e o mercado já comprou que vai subir, já foi tirado o dinheiro aqui do Bitcoin, né? Não tem para onde correr, emergentes também sofreram, tá? Brasil também sofreu. A diferença agora é que a tese petróleo está dando uma aliviada, né? E a gente vai ter aí também a questão da strategy acontecendo. E eu tenho que olhar a data, mas é agora. Se já não aconteceu, vai ser agora que vai ter o ex-dividend, né? E essa data, deixa eu até olhar aqui, deixa eu ver se algo me responde. Ex-dividend strategy data. Ah, deixa eu botar aqui. When is gonna be the ex-dividend strategy day? Eu esperava que o que respondesse aqui na
Inteligência artificial, né? Dia 15, então é hoje. É, ex-div date é hoje, ó. Então, importantíssimo aí. Eu não sei ainda qual foi a decisão ou que horas ele vai tomar, vou dar uma olhada nisso aqui agora. Mas a decisão é hoje, né? Do que é que ele vai fazer. Pra vocês entenderem, pessoal, aqui é a data, que ele chama de ex-dividend date aqui nos Estados Unidos, é a data onde aqueles que têm ação ali, vai receber. O pagamento é feito dia 30, mas aqui quem vai receber, e existia, né, para strategy, né, esse interesse. Peraí, mas aqui não é da strategy, né? Isso aqui é de outras empresas. Então, perdão, pessoal, não é hoje não. Ele não me trouxe aqui para strategy. Deixa eu ver se eu colocar aqui strategy. Não vai abrir. Eu vou olhar e vou colocar ali na comunidade qualquer coisa. Eu boto na gratuita e na paga. A gente não perder mais tempo aqui. Mas o alívio vem aqui por causa do petróleo, que é uma das teses que prejudicou o Bitcoin. Agora dá um alívio. Qual é a próxima tese? A strategy. Se o Seio mandar continuar montando, né, recuperando o caixa dele, vendo qual é a estratégia que ele vai usar para poder pagar os dividendos da strategy, tá? E essa é a grande sacada, dependendo como vir aí, pode trazer, se não um alívio, pelo menos vai sair a pressão sobre isso, né? Então, a gente tem um preço negociando acima dos 64.500. Para mim, é simples, tá? Por que é simples? Pessoal, romper no 67.500, dependendo como romper e como tiver a estrutura daqui para quarta-feira, Fed, etc., eu posso entrar aqui no swing aqui. Se ele voltar no 64.500, 65 e ele segurar após Fed, também é um ponto de entrada para swing aqui para mim, beleza? Então, para mim tá simples nesse ponto de vista, porque Bitcoin sofreu mais do que o restante, né? E se permanecer tudo certo, tudo do jeito que está indo, eu vejo o Bitcoin ainda aí voltando a ganhar pelo menos aí os 70 mil, 72.500, quiçá 64 ou 74 mil até os 75 mil. Tá? Então há um espaço de pelo menos, mesmo que eu entre no rompimento de 67.500, pelo menos aí uns 5 mil pontos, 4 mil pontos se eu pegar aí no swing. Essa é a minha expectativa. Então tá valendo a pena. Agora eu não entro, eu vou esperar. Vi a primeiro dia de alta, tô vendo, rompeu 64.500. Quero esperar ele voltar no 64.500. Se eu ver ele voltando no 64.500, se eu ver ele voltando no 64.500 ou rompendo o 67.500 com volume, com força, é provável que eu faça um swing ali, tá certo? Então, tá aí, ó, 64.500, estou esperando a vinda aqui ou o rompimento do 67.500, que está mais ou menos aqui, né? Se ele vir e romper aqui com o volume, eu posso entrar no swing ou até num pullback curto, se ele fizer, ou se ele fizer um pullback mais longo e voltar aqui no 64.500, 65, aí, pessoal, eu posso pensar em comprar aqui, né, e fazer esse swing. Beleza? Então, tá claro como o dia para mim o Bitcoin, tá? Tá claro como o dia para mim o Bitcoin. Ele vai lá no 70? Eu não sei, né, pessoal? Mas já tá desenhado para mim aquilo que, se ele fizer isso, eu vou fazer tal coisa, se ele fizer aquilo, eu vou fazer tal coisa. Se ele não fizer nenhum desses, eu não faço nada. Então, para mim, tá claro o cenário. Fechado? Então, o que é que a gente tem, né? Setups que merecem observação. Bitcoin, semicondutores. Lembre dos critérios que eu falei do SMH para vocês, da liderança, de AMD, de Micron, de Marvel, né? A questão do volume, né? Acima das médias importantes. Fechamento, dá uma olhadinha no fechamento. Se dá um pullback curto, segurando o suporte, né?
Então, Bitcoin, que eu acabei de explicar, não precisa rever. Semicondutores, QQQ, um pouco arriscado, né? Eu precisaria ver um DXY continuando fraco, um VIX recuando, o Big Tech confirmando, né? Esses yields aí sem subir. Então aí, Nasdaq liderando a puxada do S&P e olhe que ainda tem um risco, né? Agora, cíclicos e especificamente ali cruzeiros, aéreas, etc, dá uma olhadinha. Brasil espera quarta-feira ali que tem dólar, que tem DI e dólar para poder, né, ver se ajuda ou não para poder aparecer alguma coisa. Energia eu não entraria porque só porque está caindo, tenha cuidado, né? E dê uma olhadinha no fechamento de hoje para a abertura de amanhã, que vale muito a pena entender como é que fecharam os mercados hoje depois desse boom de notícia boa, né? Então, tenha cuidado nisso aí. Para mim, o cenário para terça e quarta-feira, Naelcio, eu queria terminar com isso, né? Já são 1 hora e 6 minutos. Um cenário positivo seria ali um Brent abaixo de 85, 83 melhor ainda, mas abaixo de 85. Um acordo, o acordo dos Estados Unidos e do Irã sem gerar ruído, porque já está um risco ali de Israel atrapalhar um pouco, não Israel, mas o Benjamin Netanyahu, né? Olhar como é que vai fechar o SMH, o SOX hoje e amanhã. A gente já deu uma olhada aqui. Olhar se o sustenta. Olhar se os yields seguem comportados, né? O de 2 anos, o DXY fraco, a consequência, né? E se Fed não surpreender na quarta, para mim isso é o cenário positivo, mais positivo. Então, a leitura para mim é buscar continuidade em semicondutores. Essa é o foco, né? Cíclicos que sofreram com o petróleo, eu acho que isso é um ponto importante, tá? Esse é o ponto positivo aí. Um cenário neutro para daqui para amanhã e para quarta-feira, se petróleo segue baixo, mas os índices sobem, só que muito concentrado, sem amplitude. Entendeu? Tipo, sobe só o setor de semicondutor e os outros não sobem mais. Nem um pouquinho, né? Ou seja, semicondutor forte, QQQ esticado, IWM não vai muito junto, RSP também, mesmo tendo fechado em alta. Então, vale a pena olhar. Esse é um cenário neutro, tá? Aí é bom olhar. O mercado ele espera provavelmente o Fed para poder tomar uma direção melhor. Tá certo? É a primeira do Kevin Walsh, primeira reunião, então vai ser importante. Então observa os setups num cenário desse, não faz nada, evita estar perseguindo, né? Ah, assim, evitar perseguir um candle, né? É melhor aí esperar para o back ou confirmação mesmo pós o Fed. E no cenário negativo, pessoal, alguma coisa no petróleo, sei lá, o Brent volta a subir, o acordo gerar uma confusão, um ruído, um mal entendimento, os yields subirem, né? Então, voltar a subir 2 anos, voltar a subir forte, tá certo? Bom, aí a gente deve ver que o devolvendo, SMH falhando, né? SpaceX pode ser o termômetro que pesa isso, que ajuda a gente a entender um cenário positivo, neutro ou negativo. E acho que é isso, né? Houve um Fed mais duro na quarta-feira também, pode ser aí um cenário negativo. Nesse ponto, pessoal, é reduzir a agressividade mesmo. Se você entrou em alguma operação amanhã, por exemplo, entrar na terça, aí já reduz ou sai completamente na quarta, protege o teu lucro, né? Se você estava esperando para entrar, já não entra, né? Porque quem está dentro também já evita novas compras, né? Antes da quarta-feira, espera a super quarta para poder tomar uma decisão. Beleza? A leitura final para swing é essa, pessoal, objetiva. O mercado ele está em risk on, mas não é um risk on perfeito. O motivo é porque o petróleo despencou, tá? Os yields recuaram, isso é bom. NASA que está liderando.
E dentro ali de tecnologia, semicondutores, cíclicos também deram uma respirada e chamaram minha atenção. Defensivos, como energia, né? Enfim, ficaram para trás, né? Mas a semana ainda tem Fed, tem cupom, sexta-feira é feriado, o pessoal está começando a entrar em período de férias aqui. Então, para swing, a postura não é euforia, é seleção, seletividade. A prioridade está em quem confirmou força hoje, né, no fechamento. Eu vou já olhar aqui, né, semicondutores, QQQ, cíclicos, né, que foram diretamente beneficiados pelo petróleo, como eu falei ali, por um petróleo mais baixo. E a cautela está em defensivos, energia, as entradas esticadas, né, posições grandes antes da Super Quarta. Você pode entrar pequeno também agora e aumentar a mão na Super Quarta se for positivo para você. Então, assim, o petróleo ele destravou, né? Até botar na tela inteira aqui, o petróleo ele destravou o risco. Mas o fechamento hoje, o aftermarket, vai dizer onde existe swing ali de verdade antes da super quarta, né? E qual os cuidados que a gente tem que ter nessa super quarta. Então fica de olho. Na comunidade a gente sempre coloca um relatório final na comunidade gratuita, resumido. Na paga a gente coloca mais dentro do nosso direcional mesmo, com tudo, né, o que a gente observou e validando ou não as teses que a gente tem para swing dessa semana. Então a gente tá aí, tá acompanhando. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E a gente volta amanhã com a live, né, todos os dias, de segunda a sexta, às 9h30 de horário de Brasília. Segundas aí live de day trade, swing trade na segunda às 16 horas e na quinta-feira live de investimento às 16 horas. A gente se vê. Forte abraço, turma. Se não entrou na comunidade gratuita, o link está aqui na descrição. Entra, é gratuita. A gente se vê lá. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.